Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em João 15:5. A gente vai ficar só com esse versículo hoje. O tema da mensagem dessa noite é a vida que vale a pena. E nós vamos ler apenas esse versículo. Se o versículo pudesse ser projetado aqui atrás, Felipe, faz isso para nós, por favor. É só esse versículo. É lógico que esse versículo ele está inserido num contexto tão dinâmico, de tantos ensinamentos, mas eu pensei esse versículo apenas hoje para a gente fazer aqui uma meditação. Amém? João 15:5 diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Amém? Nós não conseguimos sequer dar o próximo passo, se Deus não estiver com as suas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Existe uma vida que precisa ser descoberta por milhares de pessoas na face dessa terra, mas eu já encontrei essa vida. E a vida que vale a pena é a vida com Jesus. É por isso que, agora atrás, eu disse para vocês que nós não podemos ser egoístas e queremos guardar só para nós essa tão grande salvação. A gente precisa de repartir esse amor de Deus, que é tão grande. Sabe quando Deus, um dia lá atrás, pela graça dele, me alcançou, Ele colocou uma ardência no meu coração para falar do amor dele, para compartilhar do amor dele. E eu me lembro que era jovem ainda, eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, 15. E mais ou menos em um ano, Deus ele trabalhou tanta coisa no meu coração, tanta coisa. Depois desse ano, eu já estava inserido, já com os jovens da igreja, e nós estávamos alcançando vidas. E eu me lembro que o líder dos jovens, um dia estava conversando comigo, ele falou: olha, a gente precisa de pessoas para ajudar, fazer visita. Eu falei: estou dentro. E aí, ele estendeu um pouquinho mais a conversa comigo, ele disse: a gente precisa de alguém para liderar esses jovens nas visitas. Eu quero saber se você está disposto. Irmãos, eu não pensei duas vezes. Nem orar, orei. Porque eu tinha convicção de que repartir o amor de Deus eu podia fazer muito bem. E visitar as pessoas eu podia fazer muito bem. Um ano dentro da igreja só, um ano. Tinha 15 para 16, completei 16 anos, daqui a pouco 17 anos. Com 17 anos de idade, nosso pastor ele estava reformulando a diretoria estatutária da igreja, e Jesus ele tinha crescido mais ainda na minha vida. Se em um ano tinha acontecido tantas coisas, eu tinha assumido aquela responsabilidade, e eu saía com jovens, sábado à tarde, para a gente fazer visita. Um grupo de mais ou menos uns 6, 7 jovens. Então nós pegávamos os endereços e dividíamos o grupo, 2, 3, e saímos. E visitávamos 3 ou 4 casas por tarde de sábado, e era maravilhoso. E aí passou, e então agora com 17 anos de idade, havia uma comissão, né, de indicação de nomes. Acho que a Solange vai lembrar disso, o irmão Maurício, o Elson, aí, dos antigos contextos nossos, né, de Igreja Batista. Eles formavam uma comissão de indicação de nome para ocupar os cargos, as funções na igreja. E aí chega o relator, é isso, né? O relator da comissão, e ele chegou para mim e falou assim, chamavam de Alexandre: Alexandre, você aceitaria ser primeiro vice-presidente da igreja? Eu falei: aceito. Também não orei muito, não. Mas eu tinha 17 anos. 17 anos de idade. E eu me lembro que passou uma semana, ele me procurou de novo. Ele falou assim: rapaz, a gente descobriu que você tem 17 anos, né? Eu falei: você não sabia? É que tem que ter 18. Pelo menos 18, tem que ser maior de idade. Eu falei: não tem problema não, o que mais que eu posso fazer aí? Não precisa de... O que eu quero dizer é o seguinte:
é que quando Jesus ele entra na nossa vida, coisas extraordinárias acontecem. Agora, deixa eu só abrir um parênteses. Não tem nada a ver com cargo. Eu estava lá para servir. Estava lá para servir. Quando me foi pedido para juntar os jovens e a gente sair para visita, que coisa maravilhosa, poder visitar pessoas. Tem gente até hoje na vida daquela igreja, que é a igreja que a minha mãe era membro, que minha irmã é membro até hoje, dessa época, que eu podia evangelizar. Eu lembro de uma família que a gente pôde ganhar a família inteira, a mãe, o pai e os filhos, todos na presença do Senhor. Que alegria. Agora, uma coisa eu tinha certo no meu coração: sem Ele, nada eu podia fazer. Então, o que eu quero que você compreenda aqui nessa noite é que existe um caminho de entrega diária. Ai, gente, melhor do que começar bem é terminar bem. Vocês que estão chegando hoje na igreja, que lindo o começo de vocês, lindo. Mas vocês têm que cumprir a carreira do nosso lado, em nome de Jesus. Tem que cumprir a carreira. Tem que seguir adiante, sem olhar para trás. Provas nós enfrentamos, dificuldades nós enfrentamos, mas a gente continua olhando para o Senhor Jesus. Então eu queria que você entendesse que essa vida que vale a pena é uma vida extraordinária, é uma vida que a gente pode fazer a diferença na vida dos outros. E que coisa gostosa saber que uma palavra que eu possa trazer e que você possa trazer pode gerar a eternidade no coração de alguém. Que coisa linda. A Helenice esses dias estava falando comigo, ela falou assim, que pena que a gente não marcou um dia, né? Não começamos a marcar lá atrás. Quantas pessoas você pôde batizar já ao longo da jornada, né? E aí a gente fez aí uma média por alto, eu falei, acho que já deu, pela graça de Deus, pelo menos mais de 500 pessoas batizadas. Mais ou menos. Todos os lugares que a gente passou, mais de 500 pessoas. Que alegria, que bênção. É por isso que a gente está aqui. É por isso que você está aqui. É para ver vidas rendidas aos pés do Senhor. Graças a Deus. Eu queria só te chamar a atenção para essa expressão. E aqui eu quero utilizar uma outra versão, a revista atualizada. Está escrito assim lá: sem mim, nada podeis fazer. A gente pode repetir essa frase? Sem mim, nada podeis fazer? Todos a uma só voz, vamos lá? Sem mim, nada podeis fazer. Agora eu quero ouvir só as vozes das mulheres. Bem forte, hein, irmãs? Porque os irmãos vão vir com tudo depois. Escuta só. Vamos lá, as irmãs? Sem mim, nada podeis fazer. Que doce, né? A voz das mulheres. Fala sério, que coisa linda, né? Que coisa linda. Agora, varões valorosos, preparemo-nos, porque elas arrasaram. Todos a uma só voz, ao lado do pastor. Vou até tirar o microfone de lado, porque senão a gente sai no lucro, né? Vamos lá, todos os homens, aquela voz assim, sabe, bem de, né? De filho do trovão mesmo, aquele negócio assim, tipo Mauricião assim, aquela voz assim forte, né? Vamos lá, todos os homens juntos, vamos lá? Sim. Ó. Glória. Tá certo que eu vi algumas irmãs falando junto aí. Aquelas empolgaram aí do meu, né? Que bênção, né? Vamos lá, para que isso tudo aconteça, nós temos alguns desafios, eu quero ser bastante objetivo. Quais são os desafios? O primeiro deles, isso tudo não vai ser projetado hoje, tá? Quais são os desafios? É preciso marcar a nossa geração com um amor incondicional. E a referência desse amor continua sendo Cristo Jesus, o nosso Senhor. A gente precisa amar as pessoas, amar, amar, amar. E às vezes não é fácil amar. Às vezes amar requer de nós tanta entrega. Às vezes amar é tão desafiador, mas é necessário.
Assim a gente faz valer o sacrifício de Jesus por nós. O amor ele deve ser depositado de duas formas na vida das pessoas. A primeira delas é saber dizer sim para as pessoas. A gente precisa de saber dizer sim para as pessoas, sabia? Não é só com base no não que a gente vai abençoar a vida do próximo, não. Mas amar também significa dizer não. Amar requer essa condição, essa consciência de que o sim é necessário, mas o não também precisa ter dito. Nós não amamos apenas dizendo sim para as pessoas. Eu não posso expressar aqui o meu amor por vocês apenas trazendo palavras de encorajamento. Eu não posso expressar o meu amor por vocês apenas dizendo aqueles textos que vão nos trazer aquele alento, aquele alívio ao coração. Isso tudo é muito importante, mas tem um dia de alinhamento. E aí também você vai precisar me amar, porque na medida com que eu te amo, te ensinando coisas boas e às vezes coisas difíceis, você também vai precisar de me amar. Segunda coisa que eu queria compartilhar com base nesse texto de João. Qual é o grande desafio? Segundo grande desafio. Nós não podemos perder de vista os planos de Deus para nós. Será necessário uma boa dose de fé. Gente, esse ano a gente trabalhou demais como igreja. Nós avançamos de forma extraordinária. Quando eu penso no ensino da igreja, como nós conseguimos assim dar voos altos. E você fez parte de tudo isso, que bênção, que bênção. Quando eu olho para as conquistas que Deus nos deu materialmente, pensando nesse espaço físico, quanta coisa foi conquistada, quanta coisa. E numa expressão maior do amor de Deus, nesse ano de 2024 para as nossas vidas, nós tivemos o privilégio de entender o plano de Deus e demos o passo para conquistar o nosso terreno. Glória a Deus por isso. A gente não pode perder os planos de Deus de vista. É necessário uma boa dose de fé para isso. E como nós tivemos que alçar a nossa fé, elevar a nossa fé, acreditarmos, crermos. O que você ouviu aqui nessa noite de testemunho, quando a irmã Sueli contou, era para contar um testemunho por domingo, de tanta bênção, fala sério, tanta bênção, mas foi 3 testemunhos extraordinários. Por quê? Uma grande dose de fé. Mas não é a fé depositada apenas no que o canal de bênção está dizendo, seu pastor, um professor, um líder de célula, é a fé em Deus. É isso que move. É crer que Deus faz, é crer que Deus direciona, é crer que Deus faz o extraordinário acontecer. Então, o que eu quero dizer com isso é que, com base na fé, você que está aqui hoje, ainda nesse ano, vai receber de Deus o extraordinário sobre a tua vida. Mas, por favor, eleve o nível da sua fé. Eleve o nível da sua fé, eleve. Não se limite pelo que você está enxergando. Não se limite. Não se limite pelo que você está sentindo. Nosso coração é enganoso. Não se limite pelas duras provas que você tem enfrentado nos últimos tempos. Quem sabe, você está vivendo um momento da sua vida onde você está no ápice das provas. É tanta prova, é tanta luta, mas é uma vida que vale a pena. E essa vida é baseada na expressão, sem mim nada podeis fazer. E quando a gente declara isso, nós precisamos também declarar isso com fé, porque com isso nós vamos dizer que com Ele tudo nós podemos fazer, em nome de Jesus. Se sem Ele eu não posso fazer nada, tudo posso naquele que me fortalece. E Ele me fortalece para viver o extraordinário. E eu quero te convidar a viver nesses últimos dias desse ano extraordinário de Deus. Irmão, eu não sei como, eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei de que jeito Deus vai fazer. Eu só sei de uma coisa, que Deus tem caminhos. Ei, olha para mim, por favor.
Tem um caminho que está sendo traçado por Deus. Tem um caminho que está sendo desenhado pelo Senhor. Tem um caminho que Deus, Ele está dizendo assim para você: filho, é aqui, ó, é aqui. Segue, segue. Mas segue com fé. Segue com fé. Segue com determinação. Se você encontrar, filho, pedras no caminho, simplesmente passe por cima delas. Se você encontrar no meio do caminho tranqueiras, simplesmente ignore essas tranqueiras. Se você tiver nesse caminho um carro de ferro vindo sobre a sua vida, encontro com você, pela autoridade que há no nome de Jesus, estenda as suas mãos e repreenda no nome de Jesus. Ei, em nome de Jesus, se existe sobre a tua vida um carro de ferro vindo na sua direção para te destruir, eu declaro que hoje o Senhor te dá a vitória no nome de Jesus. Não é para o seu mal, é para acrescentar fé ao seu coração. A gente tira de letra, irmãos, a gente vai tirar de letra. As provas que estamos enfrentando, nós vamos passar por cima delas. Você está passando por cima das provas. Sabe, atropela o que está na sua frente, atropela, atropela. Sem medo de ser feliz, atropela, passa por cima. Tira do seu caminho, arranca da sua frente. Não deixa nada te atrapalhar, não deixa nada atrapalhar o desenvolvimento da sua fé, o exercício da sua fé. Muitas são as dificuldades para avançarmos na nossa missão às vezes. O eu quer falar mais alto. O inimigo com as suas conspirações infernais. O nosso desejo, às vezes, de perpetuar o passado. Tudo isso é para minimizar a nossa fé. Eu vou repetir, são 3 coisas. O eu. Se você colocar o seu eu na frente, você não vai ser abençoado. Não vai ser abençoado. Eu digo isso com todo temor e tremor diante de Deus. O inimigo com as suas conspirações infernais. E deixa eu te falar uma coisa. E ele está se andando. E você precisa colocar ele no devido lugar. Não pode deixar o inimigo atrapalhar os propósitos de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso desejo de perpetuar o passado. Irmão, que bom que você teve experiências. Irmão, que bom que você teve vitórias, teve glórias no passado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Para mim, ainda com o espírito celebrativo, os 25 anos já ficaram para trás. Está dando para entender? Quero avançar para 40 anos de ministério agora, é o desafio, né? A gente celebra 15 anos, depois passa 10, a gente celebra, né, para dar um gás, assim, um curto espaço de tempo, com 25 anos, próxima celebração, culto de gratidão a Deus com... A Solange vai estar completando 20 anos de ministério. É isso? Pensou? E tantos outros, mais aqui tantos anos, 15 anos de ministério. Então daqui 15 anos vai ter festa. De novo, em nome de Jesus. O plano de Deus vai requerer de nós fé, ousadia, coragem, perseverança e aceitarmos os propósitos de Deus. A gente precisa de aceitar os propósitos de Deus. Ei, olha para mim um pouquinho aqui. Deus quer fazer uma coisa nova na tua vida. Deus quer te fortalecer de um jeito diferente. Ele tem um caminho que Ele está escrevendo na tua frente. Você só precisa entender isso, só isso. É só isso, é muito simples. Em terceiro lugar e penúltimo já, qual é o grande desafio? Um outro grande desafio. Nossa vida precisa ter uma relação direta com o estilo de vida de Jesus. A gente está falando o tempo todo aqui, o tempo todo. Se sem Ele nada nós podemos fazer, para a gente conseguir fazer alguma coisa, tem que ser Ele em nós. Tem que ser o estilo de vida de Jesus. E eu já disse isso não sei quantas vezes ao longo desse ano, mas o estilo de vida de Jesus é simples. Simples. Não precisa de muita coisa. Se você me convidar para ir na tua casa, tiver um pão com ovo lá, nós vamos dar glória a Deus do mesmo jeito. Eu lembro de uma vez que uma senhora me chamou para ir na casa dela, e ela morava num barraco mesmo, de madeira, chão de terra. E eu pedi para ela um copo d'água.
Eu falei, a senhora pode me dar um copo d'água? Tinha bicicleta naquela época, era seminarista ainda. Bicicleta era uma monstrum bike, porque para aguentar o cara tinha que ser uma bicicleta mais ou menos, né? Então era uma barra forte disfarçada de bicicleta de marcha. Mandei colocar 5 marchas na bicha, ela ficou tinindo. Mas era uma barra forte para aguentar. E ele inicia na garupa, viu, irmãos? Ia na garupa, a gente atravessava, a gente morava num bairro, a igreja era do outro lado. Quando a gente não ia de ônibus, eu falei, tá acordando mais cedo hoje, vamos de bike. Subia a bichinha na garupa lá, minha gravatinha só para trás assim, ó. E o negócio é top, pensa. Jogava gravata para trás, usava gravata todo culto, né? Gravata para trás, batendo nela, ela sentada meio de ladinho assim, vamos embora. E bênção. Aí eu pedi, né? Fui fazer essa visita, falei, irmã, a senhora pode me dar um copo d'água? Ela falou, posso sim, né? Foi lá, pegou o copo d'água. A hora que eu olhei o copo d'água, tinha uma formiguinha dentro. Mas tomei com alegria. Não pedi para ela trocar a água, não. Mas tomei. Não fez tão bem para a vista, porque depois eu comecei a usar óculos, né? Então, mas eu estou dizendo isso por quê? Porque tem a ver com Ele. Tem a ver com o amor dele sobre nós. E quando a gente pensa em Jesus, eu não consigo de verdade, Jesus olhando para um copo como esse aí, e dizendo assim, joga essa água fora, porque não que você precisa fazer isso, tá, irmão? Mas eu não tive coragem, porque eu sei de como era difícil a vida daquela mulher. Era uma pessoa que a gente estava evangelizando, estava ela e o neto dela na casa dela naquele dia, né? Então, o nosso grande desafio como igreja continua tendo relação direta com o estilo de vida de Jesus. Posso te dar uma sugestão para fechar o ano e entrar 2025 assim, de um jeito tremendo? Simplifica a tua vida. Facilita as coisas em sua volta. Não precisa de complicação, não precisa de ser nada assim. Irmãos, eu não estou dizendo que não tem aquele momento mais formal, mais gostoso, também que é bom. Acho que tudo tem a sua beleza, tudo tem a sua beleza. Mas simplifica, simplifica. Eu aprendi ao longo da jornada, e quero que você guarde isso, que eu vou dizer no seu coração, é que a gente pode ser simples com as coisas. A gente não precisa ser simplista, mas podemos ser simples. Que Deus nos ajude a seguir o estilo de vida de Jesus e tomar como referência a simplicidade. Aí eu vejo Jesus, eu imagino, né? Pode ser que eu esteja errado e esteja falando até uma besteira aqui, mas eu consigo pensar em Jesus, por exemplo, ele caminhando numa rua, e de repente vendo ali uma turma sentada, ele sentando junto no chão mesmo, sentando ali, se alegrando. Eu vejo Jesus, por exemplo, indo para uma festa de casamento, quem sabe até dançando. É a cultura judaica. Ele fazia parte de uma cultura. Quem sabe até se alegrando ali com os noivos, pegando uma taça de vinho, aquele vinho tinha álcool, viu? Não é com da carochinha, não. Não estou te incentivando a nada aqui nessa noite. Presta atenção, hein? Chegando no final de ano, a turma já aquele negócio, né? Tudo, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado com o seu testemunho, cuidado. Se você puder ter alguém, de repente, seu pastor como referência, eu diria, não beba, tá? Cuidado, cuidado, eu não bebo. Né? É uma questão entre eu e o Senhor. E por último, eu queria dizer para vocês que nós temos um outro grande desafio. Declararmos que a resposta certa para o começo, o meio e o fim de todas as coisas está em Deus. A resposta para tudo está em Deus, irmãos, está no Senhor, amém? Você está aí com expectativa para o ano que vem? A resposta do começo, do meio e do fim dessas suas expectativas está em Deus. Deus vai te surpreender, Deus vai te surpreender. Só que você precisa estar com o seu coração aberto. Ele sabe como fazer. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós aceitamos o seu querer, por difícil que seja para nós, mas a gente aceita, a gente sabe que é o melhor. Nós descobrimos que Ele sabe definir o que é e o que será. E eu preciso dizer aqui uma coisa agora, Deus muda as coisas de lugar. Deus muda o coração da gente, Deus muda.
Ontem eu declarei aqui, né, em alto e bom som, que lá no meu passado religioso eu não aceitava pastora, não. Era meio cabeção nesse sentido, sabia, irmã Ivane? Não aceitava não, irmãos. Não aceitava, não tinha conversa comigo. Aí Deus vai lapidando o coração da gente, vai quebrando a gente, vai tirando alguma coisa de lugar do nosso coração e colocando outra coisa mais alinhada com os valores eternos, e a gente muda o nosso pensamento. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós enxergamos o sol brilhando no horizonte, nos dias tenebrosos. Eu vi isso ao longo dos últimos dias, o sol brilhando no horizonte, e foi bom demais. Nós descobrimos também que Deus tem caminhos certos para nos tocar, nos lançar e nos alicerçar. Eu queria rapidamente fechar essa palavra com 10 passos para viver uma vida que vale a pena. Primeiro deles, ame mais as pessoas ao estilo do amor de Jesus. Amém? Olhe menos para, sabe, para o jeitão, para a estética, para a roupa, para o que a pessoa carrega, pelo carro que ele tem, e olhe mais para o ser humano em si, que dá mais certo. Então ame mais. Segundo, cuide da sua saúde. Terceiro, seja um depositário da fé na vida dos fracos. Existem pessoas fracas, às vezes nós precisamos depositar, acrescentar fé na vida deles. Quarto, rompa consigo mesmo quantas vezes for necessário. Cuidado com os paradigmas do passado. As 7 últimas palavras das igrejas que não prevalecem. Nós nunca fizemos isso desse jeito antes. Por isso que nós pensamos diferente como igreja aqui. Somos bíblicos, mas temos um pensamento diferente. O pensamento diferente é o estilo de vida de Jesus, é isso. Ah, mas o que esse negócio, pastor, fala? Que a gente tem que ser uma igreja diferente, uma igreja mais leve. Olha para Jesus, irmão. Não uma igreja de ritualismos, não uma igreja de tradicionalismos, não uma igreja de coisas engessadas, porque se não for desse jeito, não dá certo, porque se... Não, preste atenção. Existem coisas que são inegáveis, imexíveis, são bíblicas. A Bíblia aponta caminhos e direções e até algumas formas. Mas ela não é clara em todas as coisas. Você há de convir comigo. Então a gente tem o nosso estilo de igreja, nosso jeito de ser como igreja. Então prevaleça. Né? Em quinto lugar, prevaleça contra a carne e o inimigo. A luta é constante. Em sexto, revista a sua mente com o poder da palavra de Deus. A palavra cura, salva e liberta. Amém? Deixa eu contar rapidamente uma história de um senhor. Essa questão de querer conhecer mais a Deus. Né? Tinha um senhor que eu não conheci ele. Eu conheço a filha dele, esse senhor é vivo, e a minha irmã já ouviu da boca dele esse testemunho. Esse homem queria conhecer a Bíblia, ele queria mais de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus era tudo. Então ele tinha sede pela palavra. Só que esse homem não sabia ler. E aí um dia, ele teve um sonho, assim como a nossa irmã Sueli teve, e Deus disse assim para ele no sonho: você vai abrir a sua Bíblia no meio dela e vai lamber a sua Bíblia 7 vezes. Depende se você está falando que coisa mais nojenta que essa, que coisa doida. A partir do momento que esse homem leu, pegou a sua Bíblia, abriu ela e deu 7 lambidas na Bíblia, ele começou a ler a Bíblia. Ele é iletrado. Não tinha nem o primeiro ano da escola, não sabia nem escrever o nome. Mas esse homem começou a ler a Bíblia. E o único livro que ele consegue ler é a Bíblia, até hoje. Obra do Espírito Santo. Mas é a sede pela palavra de Deus. Então revista a sua mente com o poder da palavra. A palavra cura, salva e liberta. Em sétimo, organize quantas vezes for necessário o seu mundo interior. Você precisa de saúde emocional. Isso é indispensável. Em oitavo, se desfaça do que te atrapalha. Não junte coisas. Tá bom? Manda para o bazar da Betel. Tá? Fala com o Maurício: Maurício, estou com uns negócios lá que é bom, tá bom mesmo, o negócio tá show ainda, mas para mim já não dá mais. Dá uma aliviada no seu guarda-roupa. Deixa eu colocar uma chave na sua mão. Pega a visão, irmão. Responda de verdade agora. Quantos aqui querem ser abençoados? Para você ser abençoado, você tem que dispor do que você tem. Deu para entender? Em todas as áreas. Dispõe do que você tem.
limpa o teu guarda-roupa e espera para ver o que Deus vai fazer. Uns panos novos chegando lá. Eu estou com um pneu lá, meia vida, encostado lá na garagem, faz 10 anos. Meu irmão, pelo amor de Deus, abençoa o irmão do lado aí. Faz alguma coisa. Maurício. Aí, ó, quem quer 4 pneus, receba agora, no nome de Jesus. Meia vida, top. Alguém está precisando? Se alguém estiver precisando. Ai, pronto, a hora 14. Receba agora, irmão. Quem é esse irmão? Diga aí agora, levanta a mão agora, por favor. Dário? Achou. Hora 14. Vamos glorificar a Deus, né, irmãos? Vocês estão vendo como Deus trabalha? Viu? O pessoal aí que está querendo se casar, tem que falar que vai casar. Daí a coisa começa a fluir, né? Deus abre porta de emprego, Deus faz algo extraordinário. Vamos lá, mais alguém tem alguma coisa para abençoar a vida de alguém aí? Se alguém tiver algum livro encostado lá na sua casa, livro de crente, né, livro evangélico, eu estou aqui para receber também. De repente algum livro que você tem na teologia que você não quer mais, pode me abençoar, que eu vou ler, eu gosto, tá bom? Ai, ai, ai. Abre teu guarda-roupa, abre tua vida financeira diante de Deus e fala: Deus, eu vou entregar o que é do Senhor, e simplesmente faça a prova do Senhor. Você vai ver quanta coisa vai acontecer. Você prestou atenção no testemunho da irmã Sueli nessa noite? Em todas as vezes do que ela disse aqui, que ela foi abençoada, ela destacou algo muito especial: eu fui fiel a Deus. Meu irmão, de verdade, olha para mim aqui agora. Como que você quer ser abençoado financeiramente se a sua mão está desse jeito aqui, ó? E você ainda tem uma meia dúzia de escorpião em cada bolso, né? Cada um dos bolsos aí. Vai pensar em encostar a mão, já tira, porque não, vai. Misericórdia. De verdade, se você deseja ser abençoado, você precisa ter um coração pronto para abençoar, irmão. Ano que vem vai ser o ano da prosperidade na vida da nossa igreja. E o seminário de verão vai falar sobre uma vida próspera. Você precisa participar. Nós vamos abrir as inscrições no final de janeiro. Vamos lá. Em 8º, se desfaça do que atrapalha, não junte coisas. Deu bom hoje aqui, hein, Dário? Glória a Deus, hein? Que bênção, né? Deus seja louvado. Em 9º lugar, creia em milagres sempre, principalmente quando tudo estiver dizendo não vai dar certo. Aí que você tem que acreditar no milagre, em nome de Jesus. E por último, viva o dia de hoje. Sem Jesus, nada podemos fazer. Amém?